Mateus, capítulo 1, versículo de número 8. Amém? A palavra de Deus diz assim: Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias. Esse é o texto, amém? Irmãos, nós estamos falando aqui sobre a boa nova do Evangelho à luz das histórias relatadas em todos os ancestrais de Cristo Jesus. Nós começamos essa série falando de Judá e Tamar. Nós não falamos sobre Abraão, Isaac e Jacó. Se você começar o texto lá no versículo 1, está dizendo a abertura do Evangelho de Mateus, né? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E vai contar a genealogia. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, né? Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Eu fui destacando o fato de haver uma mulher que não era comum numa genealogia judaica. E contamos ali a história de Tamar e conectamos com Cristo. E aí foi virando uma bola de neve essa série. Essa que é a verdade. E nós vamos hoje tratar de um rei que é Jorão. Jorão, ele é filho do rei Josafá. Nós, na semana passada, tratamos de 3 reis. Tratamos do rei Abias, do rei Asa e do rei Josafá. Então eu quero retomar da parte onde nós falamos de Josafá. Josafá foi um rei piedoso. Foi um rei que fez com que Israel, ou melhor, Judá, as tribos de Judá e de Benjamim, se voltassem para o Senhor. Você vai ver que a história dos reis de Israel, ela é marcada por uma série de reis que fazem aquilo que é mal aos olhos do Senhor, aquilo que é idólatra, pecaminoso, afasta o povo do Senhor, mas alguns reis foram fiéis. Um deles foi o rei Asa, pai de Josafá. Josafá, então, meus irmãos, ele tem uma trajetória muito singular. Josafá, num cenário de guerra. Eu vou convidar você a abrir a Bíblia agora comigo, lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos lá ao texto de 2 Crônicas, porque no final da mensagem da semana passada, nós falamos um pouquinho sobre esse episódio, onde Josafá ora com o povo de Judá, Josafá proclama um jejum, o povo estava sofrendo ali um grande perigo numa guerra, o povo estava para ser destruído mesmo, mas Josafá, um homem de Deus, um homem piedoso, um rei piedoso, leva o povo para buscar a Deus. Eu só vou destacar aqui alguns versículos com os irmãos. Por exemplo, a gente vai ler aqui alguns versículos, a partir do versículo 1, 2 Crônicas 20. Vai dizer assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, Moabe e Amon, você que acompanhou a série viu, né, são descendentes das filhas de Ló. Esses povos entraram em guerra com Israel por muitos séculos. E Salomão se casou com mulheres que adoravam, né, eram do povo de Moabe e de Amon. Essas alianças, elas vão causar problemas na história de Israel e na mensagem de hoje vai ser também algo determinante. Mas olha aqui, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. E proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Então esse rei, ele é um rei piedoso, é um rei que ao invés de tentar resolver na força do braço, fazendo alianças equivocadas políticas, ele vai buscar o Senhor. E esses reis que consideravam a verdade que é apresentada na Torá, que o verdadeiro rei de Israel é o próprio Hashem, é o próprio Yahvé, é o próprio Elohim, quando ele reconhece que o rei é o eterno, esse rei não vai reinar a partir da sua própria capacidade, mas ele vai reinar pela fé. Ele vai confiar em Deus, ele vai seguir a lei de Deus, e por isso o povo vai ser abençoado. E aí, meus irmãos, o texto vai dizer que no capítulo 20, versículo 4, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também toda a cidade de Judá veio gente, de toda a cidade veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu, Deus nos céus? E começa a orar. Eu não vou ler o texto todo aqui. De repente vai aparecer aqui um profeta, e esse profeta vai dizer: olha só, vocês não vão lutar essa guerra. Por quê? Quando o povo se arrepende, quando o povo se prostra, quando o povo reconhece que depende do rei verdadeiro, que é Elohim, que é o eterno, esse
povo então tem o livramento do Eterno. E Deus prometeu, vocês não vão lutar essa guerra, porque essa guerra, essa batalha é do Senhor. Essa batalha vai ser derrotada, vai ser vencida pelo Senhor. E aí o povo jejuou, o povo buscou, o povo foi fiel e Deus deu a vitória para o povo de Judá naquele período. Então Josafá é um grande homem. Porém, meus irmãos, eu quero levar você ao capítulo 18 de 2 Crônicas. Porque vai acontecer um fato aqui, e eu falei isso na semana passada. Josafá, a despeito ou apesar de ser um grande rei, um rei piedoso, um dos grandes reis da história de Israel e de Judá, principalmente de Judá, esse homem, ele fez uma aliança muito equivocada. Vamos ler o capítulo 18, versículo 1 de 2 Crônicas. O que o texto vai dizer? Josafá tinha muitas riquezas em abundância. Tinha riquezas e glória em abundância. E tornou-se genro de Acabe. Então, Josafá, ele vai fazendo uma aliança com a família de Acabe. Acabe, rei das 10 tribos do norte. Zebulon, Naftali, Dan, Ruben, Levi, etc. Judá e Benjamim, Josafá. Acabe lá para cima, Josafá aqui embaixo, com Jerusalém com a capital. O profeta que estava lá passando um perrengue com Acabe, quem era? Você lembra? O profeta Elias. E quem era a esposa de Acabe, você lembra? Diga, Jezabel. Então Josafá se aliançou com a família de Jezabel. Pegou essa informação? Amém? Tá bom. Vamos para o capítulo 21 de 2 Crônicas, porque agora a gente começa a contar a história de Jorão. Você vai ver que o nome está um pouquinho diferente. Alguns nomes aqui nesse período aqui, 2 Crônicas, 2 Reis, alguns nomes uma pessoa às vezes vai ter 3 nomes, fica meio confuso de entender, mas eu vou tratar Jorão como Mateus no Evangelho tratou Jorão, eu vou citar Jorão mesmo que aqui esteja Jeorão, é a mesma pessoa. Vamos lá, versículo 1, Josafá morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais. Então, padrão, morreu, foi para o túmulo de Davi, descansou, o povo agradeceu, obrigado Josafá, muito bom. E aí o texto vai dizer, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Então agora entra a história de Jorão, ou Jeorão, vamos ficar com Jorão mesmo. Jeorão tinha irmãos, acompanhe comigo o texto, versículo 2. Jeorão tinha irmãos, filhos de Josafá. Eles se chamavam Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias de novo, um outro Azarias, Micael, Cefatias, só um nome bonito, né? Que tal botar um... Quem tem alguém aqui grávido aqui? Olha, bota aí, ó Cefatias, quem sabe, ó. Azarias. Bom, e eram todos filhos de Josafá, rei de Judá. Versículo 3, o pai deles lhes deu muitos presentes de prata, de ouro e de coisas preciosas, além de cidades fortificadas em Judá. Porém, deu o reino a Jeorão, por ser o primogênito. Então, aos irmãos, riqueza, ouro, cidades fortificadas, ou seja, fiquem em paz, vivam bem, sejam prósperos, vocês são filhos do rei Josafá que terminou a sua carreira no topo. E para o Jorão, primogênito, você vai ser o rei. Versículo de número 4. Tendo Jorão assumido o reino de seu pai, e havendo-se fortalecido, matou à espada todos os seus irmãos, e também alguns dos chefes de Israel. Jorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Curioso, né? Reinou até os 40 anos. Eu faço hoje 40 anos. Quando eu li isso aqui, eu falei, rapaz, dentro da série... Caiu hoje o nosso Jorão. Terminou sua caminhada aos 40 anos. Versículo 6. Andou no caminho dos reis de Israel. Isso não é uma boa notícia. Seguiu Acabe. Seguiu a família de Acabe. Como também fizeram os da casa de Acabe, porque era casado com uma filha dele. Ou seja, Jorão se tornou genro de Jezabel. Olha que coisa aí, interessante. E Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi, por causa da aliança que havia feito com ele, e segundo a promessa que lhe havia feito de dar uma lâmpada a ele e aos seus filhos para sempre. A gente vai parar por aqui, por enquanto. Meu irmão, quando nós falamos do Evangelho, você fica pensando assim, qual é a relação entre Jesus Cristo e um rei como esse homem aqui,
que foi capaz de matar à espada todos os seus irmãos. Ele cometeu uma chacina. Um homem que você pode perceber, ele recebeu o reino. Tá bom, seus irmãos receberam muito ouro, muita prata, cidades fortificadas. Mas, irmãos, ele tinha o reino. O problema é que esse homem, ele é um homem que é escravo do poder. E para quem é escravo do poder, nunca tá bom. Sempre se quer mais. Não bastava ser o rei, ele já era o maior dos irmãos. Mas eu não sei, ele pensou assim: eu estou ameaçado de alguma forma, então eu vou impedir isso, eu vou acabar com meus irmãos. É interessante, porque a genealogia de Jesus, que trata de Jorão como o ascendente, né, o ancestral de Jesus, ela não esconde reis como Jorão, que mancharam a história de Judá. Mateus inclui homens como Jorão para mostrar que nem mesmo a corrupção humana, irmãos, presta atenção nisso, nem mesmo a corrupção humana pode impedir o cumprimento da promessa messiânica e divina. Esse descendente de Davi, chamado Jorão, ele reinou com sede de poder e com idolatria. Mas da linhagem de Jorão nasceu aquele, o filho de Davi, que veio para ser o rei que sofreu e foi servo dos seus irmãos. Jorão quis ser senhor e dominador e se tornou assassino dos seus irmãos. Jesus veio para ser servo que deu a vida pelos seus irmãos. Amém, irmão? A conexão total. Um perdeu o reino porque desejou o poder. O outro conquistou o reino porque abriu mão da glória e em serviço humilde, amoroso, se entregou. E a Bíblia diz que após ele ser obediente até a morte de cruz, Deus o exaltou de sobremaneira ao ponto de lhe dar um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, e o reino de Jesus Cristo não terá fim. Irmãos, Jorão então ele é um homem que herda uma aliança equivocada. Filho de Josafá, um homem piedoso, porém não perfeito. Falei aqui semana passada que líderes erram. A autoridade humana tem falhas. Mas o nosso pecado traz consequências. Irmãos, mesmo Josafá sendo um rei piedoso, temente a Deus, ele fez uma aliança sem reflexão. Ele não pensou no que ele estava fazendo. E essas alianças trouxeram contaminação espiritual e moral para ajudar. Deixa eu falar uma coisa. Alianças erradas de uma geração podem abrir feridas para as próximas gerações. Eu defendi semana passada aqui que não existe maldição hereditária. Quem estava aqui semana passada lembra disso? Nós lemos aqui Ezequiel 18, que diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Se o pai for justo, seguir os mandamentos do Senhor, praticar a bondade e a justiça, ele receberá a vida. E se o filho que teve um pai bom começar a ir pelo caminho da idolatria, do pecado e da morte, esse vai sofrer o seu juízo. O pecado do pai não necessariamente é imposto sobre o filho. Filho de peixe, peixinho é, mas nem todo filho de crente, crentinho é. Você pode ter tido um pai piedoso, mas você é responsabilizado por suas decisões e ações diante do seu Criador. Agora, apesar de defender que não existe uma maldição espiritual e mística, né, sobre a vida das pessoas, apesar de entender que cada alma que pecar morrerá e você é resultado das suas escolhas diante de Deus e você vai ser responsabilizado por isso, eu não posso negar que uma aliança errada de uma geração abre uma ferida que precisa ser fechada pela próxima geração. As próximas gerações precisam fechar a ferida, mas nem sempre vão conseguir. Veja, se você pegar essa linha de narrativa da história dos reis, você tem um rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Você tem Salomão, um homem que começa muito bem e termina mal. Você tem Roboão, que já começa a mergulhar no pecado. Aí o seu filho Abias piora a situação, mas seu filho Asa, não. Se houvesse maldição hereditária, Asa deveria continuar cavando, né?
Então Asa, ele se torna fiel. E o seu filho Josafá também é um rei piedoso. Então Abias tinha um pai ímpio, um avô apóstata, que eu até tenho alguma esperança que ele tenha se convertido, Salomão. Mas Asa tem um pai ímpio, um avô mais ímpio ainda, eu não sei quem é pior, Roboão ou Abias, porém Asa não se torna ímpio. Você entende o que eu estou falando, irmão? E Asa tem um filho, Josafá, que segue o caminho do seu pai e não do seu avô, Abias, que foi um rei ímpio. Agora, olha aqui, mesmo Jorão tendo um pai como Josafá e um avô como Asa, dois homens piedosos, tementes ao Senhor, grandes reis em Israel, ele fez escolhas. E a aliança errada que foi criada por Josafá, abriu uma ferida que Jorão tinha que curar, tinha que fechar, mas ele não fechou. Então eu falo para você aqui que talvez seu pai se desviou no caminho. Talvez você foi criado na igreja, mas você não teve a oportunidade de realmente ter a influência espiritual sobre a sua vida. Talvez o pecado do seu pai ou da sua mãe abriu uma ferida na sua história com Deus e você não conseguiu fechar. Mas eu digo para você que diante do Criador, de acordo com a palavra de Deus, você pode ter sofrido com a negligência ou com a apostasia dos pais. Isso não vai justificar se você não quiser tomar a decisão de iniciar uma caminhada de temor do Senhor. Se você não fizer, a ferida vai abrir. Mas se você tiver fé nessa noite e entender que Deus te dá a condição de crer e de iniciar uma caminhada em arrependimento com Ele, onde você não vai ser aquele que vai perpetuar o pecado do seu pai e da sua mãe, se você entender que em Deus, pela fé, você pode seguir o caminho da graça, da justiça e do temor do Senhor, eu te digo, você vai viver e você vai receber o resultado dessa tua semeadura espiritual. Quando você semeia vida, você colhe vida. Quando você semeia pecado, você colhe pecado. Amém, irmão? Josafá se aliou com a família de Acabe, fez com que Jorão casasse com a filha de Jezabel, e Jorão fez as suas escolhas. Capítulo 21 de 2 Crônicas, versículo 6, vai dizer aqui para nós: andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque era casado com uma filha dele. E Jorão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas Jorão, ele tinha como pai Josafá, que fez o que era reto, era temente ao Senhor. Ele tinha como avô Asa, que fez o que era reto, era temente ao Senhor, era um homem de fé. Então, irmãos, por mais que o equívoco dos pais nos afetem, só nos afetam o quanto nós permitimos, amém ou não? Ah, meu pai andou numa época de droga, de bebida, isso não significa que isso vai acontecer com você, só se você quiser. Meus pais se afastaram da igreja, meus pais não cresceram espiritualmente, meus pais não têm compromisso com Deus, meus pais não gostam de ler a Bíblia, meus pais não me ensinam, meus pais não fizeram. Ok, enquanto você é criança, dependente dos seus pais, isso é uma justificativa, mas tem um momento da sua vida que você é responsabilizado. Olha, ô Jorão, o teu pai fez o que fez, você agora toma as suas escolhas para fazer na sua vida. A idolatria, irmão, se torna hereditária. Bota aspas aí. Quando a comunhão com Deus é negligenciada. Tem muita gente, crente piedoso como Josafá, que acaba deixando um legado ruim, porque faz alianças equivocadas na sua vida. Deixa eu falar uma coisa aqui, irmãos. O que estamos falando aqui, em suma, em resumo, é a maneira como você vive diante de Deus importa, sobre você e sobre seus filhos. Se você se aliançar com valores desse mundo, se você for um pai, uma mãe, que não exerce influência espiritual nos seus filhos, se você não está engajado de viver a vida cristã com plenitude, com integridade, com profundidade, meus irmãos, você está deixando um legado. Não adianta depois lá na frente falar assim: poxa vida, meu filho não quis nada com Deus. Mas eu não quero dizer para você também, em contrapartida, que a responsabilidade
última, total, das decisões dos seus filhos quando eles atingem a autonomia na existência é sua. Não. Porque você pode ter ensinado, você pode ter feito a sua parte, e mesmo assim seu filho não necessariamente escolheu o caminho. Você veja, Josafá, por mais que tenha cometido um equívoco, ele foi um bom pai, um bom rei, mas seus filhos escolheram outro caminho. Isso pode acontecer. Então nós não estamos sendo aqui, nesse momento, deterministas. Não estamos falando que é uma receita de bolo. Ó, vai para a igreja, lê a Bíblia, seja fiel, sirva ao Senhor, que os seus filhos também vão servir. Mas, irmão, eu diria o seguinte: se você, sendo fiel, sendo justo, sendo temente, você consegue ter o desfavor de ver seu filho lá na frente, não querer seguir o caminho que você seguiu, imagina quando você não é exemplo para ele. Quem entendeu o que eu falei? Então, há uma responsabilidade muito grande que Josafá não compreendeu. Então, irmãos, alianças equivocadas podem gerar uma herança espiritual negativa. Valores desse mundo, mundanismo, sabe? Nós vemos hoje uma cultura evangélica que é muito nominal. É muita gente que professa uma fé com a boca, mas que não tem a demonstração na vida. É muito assim, é um evangelho cultural. Sabe o que eu estou falando? É uma profissão de fé que não tem a confirmação das obras. A fé sem obras Então, assim, John Stott vai dizer: a pior herança que podemos deixar para as próximas gerações é uma fé sem santidade. E santidade, irmãos, é obediência a Deus, é uma vida de temor ao Senhor, é uma vida para a glória de Deus. Agora, irmãos, como eu falei, né, apesar do equívoco do seu pai, Jorão não é vítima, Jorão não é um inocente, Jorão é responsável por suas ações e decisões. Versículo 4 a 6, volta comigo aqui. Olha o que esse homem fez. Tá bom, seu pai cometeu um erro, mas seu pai foi um homem que orou, que levou o povo a jejuar, um homem de fé, que falou: ouçam os profetas, creiam nos profetas e viverão. Esse é um homem de Deus. Mas aí Jorão, mesmo tendo a influência de um pai piedoso, mesmo aprendendo de um pai fiel, e tendo também um legado de um avô fiel, olha o que ele vai fazer, versículo 4, nós lemos, vamos ler de novo. Tendo Jorão assumido o reino de seu pai e havendo se fortalecido, matou a espada todos os seus irmãos, e também alguns dos chefes de Israel. Jorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque era casado com uma filha dele. Jorão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Irmãos, ele não quis apenas o trono, ele eliminou os seus irmãos para garantir a sua supremacia. Ele é o relato vívido, o relato encarnado da idolatria do poder. Como já falamos aqui, irmãos, a idolatria ela tem várias facetas. Evangélico também pode ser idólatra. Não é porque nós não adoramos uma santa, uma imagem, que nós não somos idólatras. Porque idolatria é você colocar qualquer coisa acima de Deus, ou no lugar de Deus. E em Ezequiel, o profeta vai dizer: o meu povo, diz o Senhor, tem fabricado, tem constituído, criado, tem levantado, tem esculpido ídolos no coração. Há uma idolatria. E aqui nós temos a idolatria do poder. Tim Keller vai dizer: o desejo desordenado de controlar, dominar ou provar que somos indispensáveis. Esse é o efeito da idolatria do poder. Quem idolatra o poder tem que controlar o tempo todo os outros. Quem é idólatra do poder tem que dominar pessoas. O idólatra do poder tem que ter a palavra final sempre. O idólatra do poder tem boca para falar, não tem 2 ouvidos para ouvir. A palavra de Deus diz: esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Mas quem tem sede de poder está o tempo inteiro tentando prevalecer. Quem é idólatra do poder se compreende indispensável e fica totalmente em crise por imaginar que alguém pode dizer: esse aqui já não tem tanta importância, já não é tão indispensável assim. Então, irmãos, a sede do poder, ela é a idolatria que coloca o eu no lugar de Deus.
E tem gente, principalmente falando aqui para os homens, mas não é só os homens, idólatras do poder sacrificam até mesmo relacionamentos, até mesmo a sua família, e até o altar do Senhor, em nome da própria preservação. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, mais importante do que entender o texto, é entender como que esse texto pode se aplicar na nossa vida. E eu faço uma pergunta para você nessa noite. Você que é marido, você tem conseguido santificar o seu relacionamento? Eu, quando vou reconhecer um homem de Deus, eu não preciso passar 1 minuto falando com ele. Eu olho para a esposa dele. Você quer conhecer um homem de Deus? Olha para a mulher dele. Porque um homem de Deus cuida da sua mulher. O homem de Deus lava a sua mulher pela água da palavra. Um homem de Deus pastoreia a alma da mulher. Um homem de Deus valoriza a mulher. Uma mulher que tem um homem de Deus em sua casa não sente medo dele, não se sente ameaçada por ele, não se sente desprotegida por ele, se sente cuidada, protegida e amada por ele. Mas homens com sede de poder não podem nutrir e embelezar o seu relacionamento. E aí, meus irmãos, nós temos esse fenômeno muitas vezes de casamentos de fachada. Quantos anos, irmão? Ah, pastor, já estou casado há 40 anos já. Com essa nega aí, 40 anos. A pergunta não é quantos anos. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Dos 40 anos, quantos anos vocês estão se nutrindo um ao outro em amor, em serviço mútuo, em prática de misericórdia, perdão? O quanto vocês estão crescendo espiritualmente no ambiente do casamento? Amém, irmãos? Essa é a pergunta. Jorão tinha um olhar do outro. O outro é alguém que eu preciso aniquilar. Estamos numa cultura, irmãos, que as pessoas estão olhando para o outro como: ou eu vou usar esse outro para eu me beneficiar, ou eu vou eliminar esse outro para que eu possa crescer e prevalecer. Tá, pastor, esse é Jorão, mas a mensagem, a série não é sobre o Evangelho? Pois é, irmãos. Se Jorão mata seus irmãos para manter-se no trono, Jesus é aquele que morre pelos seus irmãos para dar a eles o reino. Se Jorão mata os irmãos para que ele cresça, Jesus humilhou a si mesmo para poder salvar a vida dos seus irmãos, e ele morre no lugar dos irmãos, para que esses irmãos recebam a posteriori da sua ressurreição o reino de Deus. Eu digo para você nessa noite, a história de Jorão está conectada com a história de Jesus. Falar de Jesus é falar de Tamar, é falar de Raabe, é falar de uma prostituta como Raabe, é falar de Tamar que se fez prostituta para salvar a descendência de Judá, porque Jacó profetizou que o reino estaria em Judá, o cetro estaria em Judá. Judá significa no hebraico louvor a Deus. O reino de Deus, como eu falei aqui outras semanas, é um reino marcado pela adoração. Onde há adoração, o reino de Deus está crescendo e se expandindo. Irmãos, quando nós vemos Jorão, nós vemos o retrato da nossa condição sem Deus. O pecado nos faz isso. O pecado nos aumenta a sede de poder. O pecado nos enche de nós mesmos. O pecado nos faz considerar o outro um ser a ser aniquilado. Mas quando o Evangelho vem, quando a graça de Deus vem, quando o Espírito Santo sopra a vida em nós, nós passamos a olhar para o outro como um ser a ser amado, a ser perdoado, a ser ressignificado na sua história. O Evangelho é uma história de redenção de homens como Jorão, como eu e você, que temos muitas vezes sede de poder, mas que a graça aniquila essa sede, esse império do pecado, e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, aonde nós crescemos em santidade e em serviço. E quando nós servimos uns aos outros, o reino de Cristo está avançando na terra. Jorão derrama sangue alheio. Cristo derramou o seu próprio sangue pela sua igreja.
O olhar de um homem sem Deus é o olhar de destruição do outro, de aniquilação do outro, de silenciamento do outro. Por isso casamentos estão acabando. Sabe por quê? Porque o homem não ama a mulher não ama o homem. Irmãos, o pecado tem tantas garras. Eu vi uma notícia essa semana de uma mulher serial killer em São Paulo, envenenando homens, se relacionando com homens para envenená-los e depois ligar para a polícia e falar: tem uma pessoa aqui morrendo, foi presa com a sua irmã. Essa semana eu vi outro documentário, já tinha visto na HBO Max, sobre Guilherme de Pádua, que os jovens aqui não têm ideia do que é Guilherme de Pádua, o que é Daniela Pérez, né? Quem conhece Daniela Pérez aqui, levanta a mão. Já denunciou a idade. Dezembro de 1992. Novela no auge na Globo. A princesinha do Brasil, morta por mais de 18 tesouradas na Barra da Tijuca, no Matagal. Morta por um ator que queria poder. Um ator que queria ser o principal. Ele é psicopata, pastor. Rapaz, quantas vezes eu e você não estamos conseguindo ouvir nossas mulheres porque o nosso coração está com sede de poder? Quantas vezes na igreja nós não conseguimos conviver pacificamente com as pessoas porque nós queremos o tempo inteiro que a nossa verdade prevaleça? Nós não temos um pingo de humildade para entender que muitas vezes o outro pode estar certo e nós não. Há um espírito de Jorão que pode pairar em cada um de nós se nós não vigiarmos o nosso coração. Irmãos, cada um de nós, por conta da influência do pecado, cuidado a gente aqui. Deixa eu explicar uma coisa. Isso aqui é serrinha, tá? Então assim, a gente está pregando, a gente está na floresta, então os bichos vão voar mesmo. Eu estou vendo os visitantes fazendo assim, É que você não viu acabar a luz ainda, mas se acabar 10 segundos volta, amém? O povo da serrinha pode dizer amém para isso? Então assim, nós já estamos habituados. Estamos no meio dos bichos. Você tem que vir de manhã aqui para você ver o que acontece lá atrás, a vista que é isso aqui, né? Nós estamos em frente à entrada da Cachoeira do Mendã, irmão. É um privilégio. É um pouquinho contramão para chegar, mas é privilégio. Deus abençoe a nossa terra. Mas não liga não, vai voar aí. Tá ali, Uma vez veio um aqui, eu peguei ele, joguei para lá, alguém ficou com medo aqui, mas acontece. Vou falar dele, Enfim. O coração se corrompe. Mas veja comigo Marcos capítulo 10. Abre comigo aí, Marcos capítulo 10. Já estou caminhando para encerrar. Marcos capítulo 10. Versículo de número 42. Mas Jesus, chamando todos para junto de si. Vamos voltar um pouquinho aqui. Vamos ler um pouquinho antes. 35, vai. Então se aproximaram dele Tiago e João, 2 apóstolos, 2 discípulos, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhe respondeu: O que querem que eu lhes faça? Eles responderam: Permite-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Sede de poder. Discípulos podem cair nesse mal. Aí continua o texto. Mas Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos, olha aí a confusão, olha o que o poder faz numa comunidade. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: Vocês sabem que os que são considerados governantes dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre vocês. Agora, olha esse texto, irmão. Olha com calma agora comigo aqui. Então, vamos ler junto? Acompanha lá em cima quem não tem o texto nessa versão. Vamos ler junto. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Versículo 45.
Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se no pecado os homens têm sede de poder, no Evangelho nós temos sede de justiça, sede de santidade, fome e sede de serviço. Nós queremos nos doar aos outros. Nós queremos abençoar e servir os outros. Versículo 8 a 17, volta lá para 2 Crônicas 21. Nós não vamos ler o texto, mas em 2 Crônicas 21, versículo 8 a 17, Deus vai começar a julgar o reino de Jorão e vai levantar edomitas, os filhos de Edom, para guerrear contra Judá. E aí, irmãos, tem um evento muito interessante. Vamos ler só esse texto aqui. Versículo 12. Olha esse texto comigo. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias. Elias mandou uma carta, mandou um zap, mandou um e-mail, mandou uma mensagem para o rei. Falou assim: olha só, estou muito ocupado com Acabe aqui no norte, mas tem que falar com você também aí que a coisa não está legal aí. Vamos conversar aqui rapidinho. Recebe a minha carta aí. Estava escrito assim, versículo 12 ainda: assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu pai: você não andou nos caminhos de seu pai Josafá, nem nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andou nos caminhos dos reis de Israel e seduziu o povo de Judá, os moradores de Jerusalém, a idolatria, segundo a idolatria da casa de Acabe. Além disso, você matou seus próprios irmãos, você matou seus próprios irmãos da casa de seu pai, que eram melhores que você. Por isso, o Senhor castigará com um grande flagelo este povo do qual você é rei, bem como os seus filhos, as suas mulheres, as mulheres que você tem e todas as suas posses. Você terá uma doença grave nos seus intestinos, doença esta que aumentará dia após dia, até que os seus intestinos saiam do corpo. Grava essa frase que eu vou te falar. Quem vive para si, acaba sozinho. A sede de poder e controle sobre os outros é maligna. Ferir pessoas, odiar pessoas, perseguir pessoas, assassinar pessoas até no coração, usar a língua para cometer assassinato emocional, relacional, por falar dos outros, falar algo que vai afetar a sua reputação. Irmãos, toda essa prática que é pecaminosa está, na verdade, nos afastando de uma vida em plenitude. Não tem como alguém viver autocentrado e terminar bem. Amém? E aí, irmãos, versículo 20 de 2 Crônicas, capítulo 21. Versículo 20 de 2 Crônicas 21 vai dizer assim: Jorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu possivelmente aos 40 anos. A certeza é, seu reino acabou aos 40 anos. E se foi, olha o texto. Fala comigo aí. E se foi sem deixar saudade. Foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. A pergunta que eu deixo para vocês aqui presente nessa noite é: qual o legado que eu e você estamos deixando? A pergunta é: quando você morrer, quantas pessoas vão chorar? E começa com seus filhos. Tem pai que foi tão mal para os seus filhos que no fim da sua vida não pode desfrutar do apoio, da presença e do amor dos seus filhos, da gratidão deles. Amém? Estou falando uma coisa absurda aqui? Agora tem pai que o filho não largou, né? Jorão morreu sem deixar saudade. Se foi.
Ele se esqueceu de Deus. E esse esquecimento de Deus o fez esquecido na história. Mas Jesus, irmãos, Jesus se lembrou de Deus o tempo inteiro. Quando o diabo tentou no deserto, ele lembrou da Torá. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. No Getsemane, lembrou do Senhor, fez uma oração e falou: Senhor, eu queria que o cálice fosse passado, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Por se lembrar de Deus, a sua vida marca a história de milhões e milhões de pessoas até o exato momento, até agora. Quem vive para si, morre sem deixar saudades. Quem vive para Deus, morre e deixa um legado espiritual sobre outras vidas. Amém ou não, irmãos? Jorão usurpou o reino. Jesus honrou o Pai e abdicou do seu privilégio de ser igual a Deus e assumiu forma de servo. Jorão matou. Jesus morreu. O reino de Jorão é um reino de idolatria. O reino de Jorão é um reino de violência. O reino de Jorão é um reino de vidas autocentradas, centradas em si mesmo. Um reino de poder pelo poder. Um reino que é pautado em valores mundanos. Coração de Jorão é um coração longe do Senhor. Mas Deus prometeu a Davi e falou assim: eu vou deixar uma lâmpada. O reino de Davi não vai ter fim. Sabe qual é o nome dessa lâmpada? Aquele que disse: eu sou a luz do mundo. Ele é a lâmpada de Davi. Ele é aquele a qual a promessa foi cumprida. O reino de Davi não pode ter fim, sabe por quê? Porque o filho de Davi morreu e ressuscitou. E agora ele reina no coração daquele que se arrepende dos pecados e crê no Evangelho. E é justamente esse reino de amor que pode começar hoje na sua vida. E quando você vem para esse reino de Cristo, o Espírito Santo cria em você um novo ser. Efésios capítulo 2, do 14 a 16, vai dizer que em Cristo as barreiras foram derrubadas. Não há mais gentio nem judeu. E agora há uma nova humanidade. Há um novo povo. Você pode pertencer a esse povo. Diz a palavra em Mateus 12:50 que em Cristo há uma nova família sendo constituída. Quem é minha família? Minha família é aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Quem faz a vontade do Pai? Aquele que tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo? Aquele que abandona pecados e confia em Cristo para ser salvo e aceito pelo Pai, pela graça dele. 1 Pedro 2:9 vai dizer que há um novo povo adquirido por Deus. Há uma nação santa que agora caminha em boas obras. Isso você recebe por meio de Cristo Jesus. A pergunta final, irmãos, é: quem reina? Quem reina em mim? Quem reina em você? Teu reino é o reino do poder? Teu reino é o reino do poder, tudo que eu quero para o meu bel prazer? É o reino da autossatisfação? A tua rotina diz quem está reinando. A maneira como você lida com a palavra de Deus e com a igreja, com as coisas do Espírito, diz quem está no controle. A maneira como você conduz a tua vida. Você que é jovem, que talvez o seu pai não está ali investindo em você. Vamos cultuar o Senhor em casa. Meu irmão, vamos para a igreja. Abra sua Bíblia, busque o Senhor. Tudo bem, Ele não está fazendo isso, mas isso não significa que você não é responsável por fazer isso diante do Senhor. E quando você não faz, você está demonstrando quem está reinando no teu coração. Irmão, conversão. Tem uma conversão grandona, que é um ato inicial e definitivo para um cristão. Mas quem está em Cristo, mesmo convertido uma vez, tem que continuar se convertendo a Ele. Não dá para a gente viver uma vida sem se submeter a Cristo e a sua palavra. O governo de Deus, desse reino, se dá pelo poder do Espírito e pela autoridade das Escrituras. Se nós não estamos sujeitos à palavra, se nós não estamos debaixo da dependência do poder do Espírito, como nós vamos perceber esse reino crescendo em nós? O reino não é de visível aparência. Você não vai poder dizer: ei, aqui o reino não está em Brasília, o reino não está nos Estados Unidos, na Casa Branca, o reino não está lá na Rússia, o reino está dentro de nós. Jesus está governando, irmão, sabe como?
na nossa vida, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, no nosso trabalho, na maneira como usamos o dinheiro, na maneira como usamos o celular, na maneira como congregamos, na maneira como servimos, na maneira como nos sujeitamos a autoridades espirituais ou humanas. O reino está crescendo quando você está cada vez mais percebendo que não vale mais a tua verdade, não vale mais a tua vontade, mas vale agora ser servo na imitação daquele que serviu para poder depois governar. O povo quer governar, o povo quer reinar. O próprio Deus, quando veio a esse mundo, quis servir. Eu convido você nesse momento a orar comigo, porque se o trono do mundo é conquistado pela força, o trono do reino de Deus é recebido pela obra da cruz. Jorão matou para continuar o seu reino, expandir o seu reino, mas Jesus morreu para nos fazer reinar com ele. Isso é evangelho. Não é sobre Jorão. Você que veio ao meu aniversário hoje, muito obrigado pela sua presença. Eu estou muito feliz mesmo, de coração, muito feliz. Eu estou surpreso lá com aquela turma ali. Amigos de moça bonita. O Leandro, que eu não sei nem como que o Leandro passou pela porta, de tão forte que ele é. Falo com muito carinho por ele, com ele. Ver gente da minha trajetória de anos aqui comigo. Mas, irmão, esse culto aqui é sobre Jesus. O culto aqui não é sobre... Você sabe disso. O culto aqui não é sobre aniversário do pastor. O pastor fez aniversário e agora, irmão, entra. Agora não sai mais. Não é isso? 40, 50, 60. Bico com a igreja aqui, ó. Em meses que apareceu os cabelos brancos. Eu falo, ó, esse aqui é Adriana. Esse aqui é Selmo. Ó, esse aqui... Deixa eu ver, não fala Adriana, não. Fala aqui, ó, Lorena. Cada cabelinho branco é um membro. Mas, irmãos, apesar de celebrarmos a vida, estamos aqui reunidos em torno do Evangelho. O centro desse culto está aqui, ó. O centro de tudo que fazemos aqui nesse lugar. E a minha pergunta final para você é: essa palavra dirige a tua história? O rei prometido nesse Evangelho é o seu rei, que não é Jorão, é Jesus de Nazaré? Vamos ficar em pé. Pastor, eu percebo que não tenho Jesus como meu rei. Quero ter. O que eu tenho que fazer? Irmão, deixe os pecados para trás. Deixe a ingratidão para trás. Deixe a incredulidade para trás. Deixe qualquer tipo de prática, sentimento, pensamento que te afasta dele para trás. Confessa e confia nele, e nós podemos te ajudar. Eu convido você não a vir aqui, porque eu vou falar para você, muitas vezes a gente faz uma oração do pecador, a pessoa ora nem entendendo o que ela está orando. Ela repetiu. Quem orou pela primeira vez? Ué, orei pela primeira vez, levanta a mão. Aí todo mundo de olho fechado, o pastor fala, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Aí dá uma emoção. Aí o povo vem, ó, você que levantou a mão, vem aqui à frente. A pessoa vem. Quando ela chega aqui, ela nem entendeu o pecado. Ela não entendeu o pecado, não entendeu a graça, não entendeu quase nada. Aí nós oramos e falamos assim, agora está salvo. Ela vai para casa e não volta mais. E ela acreditou que ela foi para casa salva. Mas quem disse que uma pessoa é salva só porque fez uma oração? Nós somos salvos quando nós abandonamos o pecado, cremos em Cristo e iniciamos uma vida com Deus que passa pela vida na igreja. Você quer crescer e quer ser cristão mesmo? Volta aqui semana que vem. Você quer aprender mais? Venha, converse conosco. Queremos orar por você e queremos cuidar de você. Queremos ensinar mais a você. Queremos acompanhar você. Assim temos visto frutos. Não, Fábio? Fábio ficou vindo, voltando. Dia 16, no aniversário da igreja, será batizado. Pode ser você também. Porque para vir para o reino, tem que se arrepender e crer. Mas se arrepender e crer, irmão, é uma atitude radical. Conversão é uma atitude radical. Não é simplesmente declarar. É você assumir um compromisso de andar com Ele. E esse andar com Ele passa com se conectar com a vida da igreja. Amém, irmãos? Então que Deus te abençoe em nome de Jesus. Feche seus olhos. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, louvamos teu santo nome nessa noite, pela tua palavra, pela tua presença, por tudo que nós cantamos, oramos, declaramos em tua presença. Pai, eu te louvo porque a nossa igreja hoje está cheia.
e sabemos que é muito mais do que um aniversário de uma pessoa querida. O Senhor marcou esse encontro na eternidade. O Senhor agendou com cada um aqui que está aqui essa noite, porque o Senhor tinha essa palavra para cada um aqui essa noite, a começar em mim. Pai, que o Senhor nos livre da sede de poder, que o Senhor nos livre da idolatria do poder, que o Senhor nos livre dessa vida autocentrada, egocêntrica, que o Senhor nos livre da carnalidade, do mundanismo, que o Senhor nos livre de uma vida que se esquece de Ti diariamente, portanto vive uma vida para cair no esquecimento daqui a um tempo. Nos faça lembrar do Senhor, do Teu Evangelho, nos faça lembrar do Teu amor por nós e viver uma vida nova pelo poder do Teu Espírito. Nós abençoamos o Teu povo nessa noite e assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém.